Graça e paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 11, verso 17 até o verso 44. Diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde os sepultas? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós vamos pensar hoje na seguinte grande ideia: morte, bênção e vitória para os que creem em Cristo. Morte, bênção e vitória para os que creem em Cristo. Na última mensagem, falamos sobre o sofrimento de maneira geral. Falamos que o sofrimento é demonstração de amor e oportunidade de glorificarmos a Deus. Falamos sobre 4 erros cometidos na interpretação quando o sofrimento nos abate. O primeiro erro, falamos sobre a enfermidade. O segundo, sobre o kairos de Deus, o tempo de Deus. Terceiro erro, sobre a soberania de Deus. E o quarto erro, sobre as maneiras de Deus agir, que muitas das vezes nós não as compreendamos. Hoje nos atentaremos especificamente para a morte de Lázaro. Geralmente é um assunto que não se gosta de falar. Os mais supersticiosos acham que falar da morte pode atraí-la. Nós não pensamos dessa forma. Uma coisa é certa: se Jesus não voltar para buscar a sua igreja enquanto estivermos vivos,
Todos nós iremos morrer. As estatísticas demonstram isso. 100% das pessoas que nascem até hoje morreram. Morreram em algum momento. Imagine, então, se você estivesse andando numa calçada e visse uma placa no cemitério, o cemitério ali do Santa Lídia, escrita assim: eu era o que vós sois e sou o que vós sereis. Isso não te agradaria, tenho plena certeza. Por quê? Porque morte é um assunto no qual não gostamos de pensar, não gostamos de falar. A Cris tem um tio, ele perdeu recentemente a sua esposa lá em Indaiatuba, e ele sempre brincou muito com a gente sobre isso quando ele atendia o telefone. Ele dizia: funerária, só falta você. E a gente sempre brincava: ô tio, para com isso. Os mais fervorosos diriam: está repreendido em nome de Jesus. Mas, como disse, nós não pensamos assim. Então, por mais que a morte esteja presente na vida do ser humano, não nos acostumamos com ela. A morte é originalmente uma consequência do pecado. Faz parte da herança adâmica que nós recebemos. Então, após essa introdução, diante disso que nós acabamos de falar, nós vamos meditar sobre 2 tipos de percepções sobre a morte. O primeiro tipo, a primeira percepção é a percepção humana. Como que o ser humano, ele enxerga a morte, quais os princípios que ele crê em relação à morte. Então, neste capítulo, percebemos o entendimento que Marta e Maria tinham acerca da morte. Vimos que o irmão delas estava doente, Lázaro, e elas mandaram um mensageiro até Jesus, pedindo para ele voltar, pois Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou e Lázaro já estava morto, elas disseram a Jesus porque o mandaram chamar. Vejam o que Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois no verso 21, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então as duas irmãs devem ter pensado nisso por muito tempo durante aquele processo de enfermidade até a morte do seu irmão. Se Jesus estivesse aqui, agora ele não teria morrido. Mas quando Jesus chegou, ele já estava morto, diz o texto, havia 4 dias. Pelos padrões judaicos da época, depois que uma pessoa morria, ela era tratada com perfumes e óleos aromáticos, não chegava a ser embalsamada. Depois disso, era colocado um lenço no seu rosto e uma mortalha no seu corpo. Em seguida, com tiras de linho, os braços e as pernas eram presos ao corpo. Abria-se um túmulo, uma caverna ou um buraco no chão onde era colocado a pessoa. Então, em menos de 8 horas, a pessoa era realmente enterrada, sepultada. Durante o luto, que durava cerca de 1 semana, os amigos vinham e a família ficava dentro de casa, onde todos lamentavam a morte daquela pessoa. Dependendo, irmãos, da pessoa que morria, aparecia na casa também alguns visitantes, até mesmo desconhecidos. Como vemos no texto, no verso 19, parece que a família de Marta e Maria tinha uma certa proeminência naquela aldeia, naquela região. Verso 19 diz: e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela morte e pela perda do seu irmão. Além disso, como era costume naquela época, eram também contratadas lamentadoras profissionais para estarem chorando no funeral e no luto durante 1 semana. Elas eram chamadas de carpideiras. Não é para capinar não, tá, irmãos? É para chorar. Também haviam flautistas que tocavam melodias tristes para os presentes.
criava-se todo um clima de muita tristeza mesmo no coração da família. Então, ao retornar para a aldeia, Jesus encontrou Marta fora da aldeia e mandou chamar a Maria também para fora da aldeia. Para quê? Para evitar que aqueles que queriam matá-lo pudessem se encontrar com ele. Maria sai correndo de sua casa para se encontrar com o mestre. Naquele momento, os judeus que pensavam que ela estaria indo ao túmulo para chorar o luto ali do seu irmão, então decidiram ir junto. Olha o verso 31 e o 33. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam com ela na casa, confortando-a, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então a palavra grega aqui usada para chorando, ao ver chorando Maria, ela tem o sentido de que aquelas pessoas estavam em prantos, ou seja, chorando fortemente, desesperadas naquele exato momento. Eles estavam lamentando, havia 4 dias pela morte de Lázaro. A morte sempre traz tristeza, irmãos. Essa é a percepção humana da morte e por isso a tememos. Quando ela acontece perto de nós, nós ficamos tristes com tudo isso. Muitos de nós temos sofrido pela perca de alguém próximo que se foi nesta pandemia. Eu tenho pessoas na minha família, a minha cunhada. Aquele também era um tempo marcado de tristeza para todos ali. A morte também nos faz avaliar o que aconteceu antes e nos leva a pensar, mas se eu tivesse feito isso, aquilo, isso poderia ter sido evitado, isso poderia ter sido diferente. Há muito remorso após a morte para aqueles que realmente poderiam ter feito algo diferente. Então, nestes momentos, filhos lamentam que poderiam ter sido filhos melhores para os seus pais, maridos ou esposas lamentam do mesmo modo em relação aos seus cônjuges, que poderiam ter sido melhores também no relacionamento conjugal. Então, embora aquelas mulheres estivessem tristes, lamentando por alguma coisa que não aconteceram, também tinha uma visão da doutrina bíblica sobre o assunto que estava em questão. No verso 23, disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. O 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então, nos dias de Jesus, havia 2 grupos que lideravam o pensamento nacional, 2 grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram aqueles que ironizavam e queriam conversar com Jesus acerca da ressurreição, sem acreditar nela. Eles não criam na ressurreição. Os fariseus eram o oposto. Eles estavam amparados na doutrina lá do Antigo Testamento sobre a ressurreição. E nesse aspecto, eu estou frisando isso, nesse aspecto, a doutrina deles era sadia, nesse aspecto. Marta era alguém instruída acerca da eternidade, sobre a questão de que a vida não termina no momento em que se morre. Ela expressou que sabia que Jesus ressuscitaria a quem morresse, como o caso do seu irmão Lázaro. Marta não estava esperando que Jesus, naquele momento, fizesse alguma coisa, tipo ressuscitar o seu irmão. É possível que ela só estivesse lembrando que o defunto já estava cheirando mal. Havia razões para que ela e Maria crescem que Jesus poderia fazer algo mesmo naquela situação de 4 dias já sepultado. Elas conheciam a história da ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aquelas mulheres conheciam a doutrina da ressurreição,
conheciam o poder de Cristo, sabiam o que Deus poderia fazer naquele momento. Evidentemente, se fosse esta a vontade de Deus. Nós estamos meditando sobre dois tipos de percepções sobre a morte. Primeiro tipo, falamos sobre a percepção humana. Agora nós queremos falar sobre a percepção divina de Deus. Então, neste capítulo, percebemos também o entendimento de Deus acerca da morte. A forma de Jesus encarar a morte pode ser um elemento cooperador para nos confortar nas diversas situações de morte. Nós, aqueles que cremos em Cristo. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, na verdade ele já estava morto. E ao chegar em Betânia, era o 4º dia que ele estava morto e sepultado. Qual a reação de Jesus quando deram a notícia de que Lázaro já havia morrido, irmãos? Como que Jesus reagiu diante daquela notícia? E sendo ele sabedor de todas as coisas, sabia naquele exato momento da mensagem que lá na aldeia de Marta e Maria ele já estava morto. Então percebemos primeiramente que ele não lamentou, ele não chorou, ele não correu até o sepulcro. E eu não estou dizendo com isso que você não possa ter essas reações, chorar, lamentar, sepultar, ir ao sepulcro. Mas se vamos avaliar algo que Jesus sentiu em relação à morte, irmãos, precisamos examinar o verso 4, que diz: ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Percebemos que diante da morte de Lázaro, Jesus se mostrou seguro, não se abalou, não lamentou, nem chora e nem corre com desespero para junto de Maria e Marta, junto ao corpo de Lázaro. Observe o sentimento de Jesus mais adiante com relação à morte. Verso 15: e por vocês estou contente de não estando lá, ou não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Apesar de estar em um contexto de morte, Jesus teve alegria. A morte e a situação de angústia não superaram a alegria, nem a sua segurança, nem a sua convicção, pois Jesus olhava para a morte como ela de fato é, olhava com a ótica de Deus, a ótica divina. Por isso que muitos de nós sofremos por não olharmos sob a ótica divina. Ele encarava a vida e a morte como elas de fato são. Olha só o texto de Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. Jesus trata a morte como um fato real na vida de todo ser humano. Esse fato vai acontecer. A estatística diz isso. Quando não sabemos quando, e ainda bem que nós não sabemos, ela não necessariamente respeita os aspectos cronológicos da vida. De certa forma, esperamos que as pessoas só morram na velhice, mas não é assim. O texto de Filipenses 1:23 diz: estou pressionado dos dois lados, Paulo dizendo, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, na visão do apóstolo, entre vida e morte, morte era melhor. Parece alguém maluco falando isso, mas era alguém que tinha plena convicção da percepção divina sobre a morte. Então ele chega a dizer que só fica nesse mundo para servir a Deus e ao povo de Deus, mas se que pudesse escolher, ele escolheria ir embora desse mundo. Deus tinha essa visão. No momento em que Jesus encarou a realidade de Lázaro morto, ele teve a mesma visão. Ele está no melhor. Esse era o pensamento de Jesus. Para o salvo é melhor a morte, irmãos.
mas continuamos aqui em submissão, como Paulo, à vontade de Deus, para testemunharmos do seu amor. Então nós precisamos, como bons mordomos, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, cuidar de tudo que nos cerca, porque essa é a vontade de Deus, porque Ele nos quer vivo, porque Ele quer que nós testemunhamos do teu amor. Então a morte é certa, e se você já se apropriou da obra de Cristo, a condição após a morte é incomparavelmente melhor. O Salmo 116 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A ideia desse verso é que a morte dos filhos de Deus é algo que Ele dá tanto valor, que Ele está atento a isso. Ele está cuidando do momento exato, de como vai acontecer, o tempo, tudo isso pertence ao Senhor. Jesus tinha consciência que até a morte de Lázaro havia passado pela soberania de Deus, pela mãos cuidadosa, pela vontade bondosa de Deus, irmãos. Parece estranho falar isso, mas essa é a percepção divina. A morte não foge ao seu controle, nem é fruto do acaso ou do fatalismo. Nós não cremos desta forma. Sem falar que Ele sempre quer o melhor para nós. E o melhor é estar com Ele, na presença dEle, seja aqui e principalmente lá. Devemos saber que vamos morrer, irmãos, e que Ele tem algo muito melhor para os seus após a morte, e Ele está no controle de todo esse processo na vida de cada um daqueles que são seus. Há uma reação de Jesus nesse texto. Parte da comunidade dos judeus, ali de Jerusalém, foram até Betânia para consolar aquelas irmãs. Jesus também foi ali para consolá-las, mas também para levar a sua doutrina, que era a sua mensagem de consolação. O verso 25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava aproveitando aquela oportunidade para ensinar a sua perspectiva da morte. O texto lá de Tessalonicenses 4, o ensino de Paulo, confirma o ensino de Jesus. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os cristãos de Tessalônica, eles estavam preocupados com os que morreram. Por isso, Paulo os tranquiliza com esse ensino, com essa escrita. Ao encontrar aquelas irmãs, Jesus demonstra um sentimento realmente sincero. Verso 33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A palavra grega, que é traduzida pela expressão agitou-se no espírito, é a mesma palavra, ou é a palavra usada para um cavalo que relincha. É isso mesmo, irmãos. Ela tinha em si uma conotação de ira, de alguém que ficou bravo por ver aquilo que ele estava vendo. Isso também aconteceu no verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. A expressão profundamente comovido poderia ser traduzido literalmente por ficou indignado. É interessante vermos que, enquanto ele estava no funeral, em que todos à sua volta estavam em prantos, seu sentimento era de indignação. Por que isso, irmãos? A outra expressão usada no verso 33 é perturbou-se. A palavra grega transmite a ideia de alguém aflito, agitado, estremecido. Jesus ficou irado e perturbado, por quê? Tudo indica que seja pelo fato de Jesus não ter aprovado que aquela comunidade inteira tenha vindo em prantos, desesperados em sua direção. Ele não falou nada no momento, mas ficou agitado.
Hoje em dia, irmãos, há muitos crentes que fazem a mesma coisa, ficam desesperados, angustiados, depressivos, infelizmente acabam por se esfriarem espiritualmente, param de ler a Bíblia, param de orar, como que desaprovando a decisão soberana de Deus em levar alguém querido. Esse tipo de atitude entristece a Deus, leva a pessoa de Jesus a ter a mesma reação que ele teve com aquilo que ele estava vendo. Jesus também não aprovou a atitude dos judeus que estavam com Maria na segunda vez que ele se irou. Verso 37 diz: mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos a cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? A gente pensa da mesma forma. Por que Deus não impediu de que alguém querido nosso partisse? Por que ele não curou? Por que ele não fez um milagre? Por que ele não sarou? Tendo em vista que ele é bondoso, que ele tem todo o poder para fazê-lo. Então, alguns viram a Jesus chorando e interpretaram o seu choro como sendo de dor por amor a Lázaro. Mas outros não concordaram com isso e o criticaram. Eu creio que Jesus ficou indignado por uma reação distorcida diante da morte. A murmuração, o desespero e o pranto. Não creio que a Bíblia seja contra o ato de lamentar a morte de uma pessoa. O pastor não está dizendo isso, eu não estou pregando isso. De alguém sentir, de alguém sofrer pela perca de algum parente, de algum amigo. De até chorar, de até lamentar. Mas eu creio que o ensinamento, ele passa pela condição de idolatria da morte, da pessoa, do sofrimento. E isso não é compatível com o que Deus nos ensina sobre a morte. Eu já ouvi pessoas dizendo, o que vai ser de mim agora sem fulano de tal? Como assim? Onde está a suficiência da palavra de Deus, o conforto, a ação do Espírito? Nada disso tem valor quando alguém se pronuncia desta forma. Quando acompanhamos a morte de alguém, podemos sentir saudade de tal pessoa, lamentar pela perda do convívio com aquela pessoa, mas também podemos olhar de uma forma não egoísta e dizer, Senhor, te louvo porque fulano está desfrutando de bênçãos que eu ainda não estou. Interessante isso. Não preciso me desesperar, pelo contrário, posso me alegrar porque a pessoa que morreu está numa situação incomparavelmente melhor do que a minha. Mesmo ao ficar irado com o pessoal à sua volta, Jesus se mostrou simpático com eles. Verso 34, ele perguntou, onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Ele queria a informação de onde estava o corpo de Lázaro. Os acompanhantes de Maria o encaminharam até o túmulo. Ali diante do túmulo, Jesus chorou. Os judeus choraram. Maria chorou. Mas a palavra que é usada para Jesus chorou é diferente da empregada para a palavra que se refere aos outros terem chorados aqui no texto. Você pode ir lá fazer uma pesquisa aí na internet, no texto original, você vai verificar que as duas palavras são diferentes. A palavra klaio, com K, e aí a transliteração da palavra no original, ela descreve os judeus e Maria chorando como algo que significa que eles estavam em prantos. Mas a palavra que descreve Jesus chorando é dacro, que significa que as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Vemos que situações diferentes, por mais que sejam parecidas. Jesus, sem poder conter as suas lágrimas, chora. As lágrimas rolam pelos seus olhos e rosto. Não há na sua demonstração de sentimento nenhum tipo de desespero, como ele estava vendo com aquelas pessoas ali. Os judeus, à volta, interpretam. Veja como ele amava a Lázaro. Essa não é a interpretação bíblica. Está registrado na Bíblia
mas não é a interpretação bíblica, apenas a interpretação dos judeus. Se fosse essa a interpretação correta, por que será que Jesus derramou aquelas lágrimas se estar com o Pai é incomparavelmente melhor? Seria o fato de trazer Lázaro de volta a este mundo perdido? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que ao olhar para aquela comunidade sofrida, incrédula, e que estava sofrendo diante das consequências do pecado, com tristeza no coração, Jesus ele se compadece delas. Ele se compadece, como sempre ele fez e faz, inclusive de nós. Algumas das pessoas que estavam à volta de Maria eram incrédulas, não tinham a visão da fé e por isso estavam desesperadas em prantos. Jesus poderia tê-los repreendidos naquele momento, mas ele sabia que não era o momento oportuno. Em Hebreus 4,15, o escritor diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele se compadece das pessoas por passar por todo tipo de lutas e tristezas. Ele sabe o que exatamente há no seu coração, as lutas que você tem passado, o seu sofrimento, as provas, as tentações, aquilo que está acontecendo no seu casamento, com os seus filhos, com você, com a sua família, e ele se compadece de tudo isso, irmãos. Ele não está indiferente a tudo isso. E nós precisamos ter essa perspectiva divina daquilo que Deus pensa em relação a nós, ao que nós passamos aqui nesse mundo. Então, ao conviver naquele momento com aquelas pessoas desesperadas, sem fé, em prantos, Jesus deixa correr as lágrimas em simpatia e em empatia com a situação deles. É assim que nos sentimos diante da morte de alguém que partiu sem conhecer a Cristo. Choramos como Cristo ou como os demais. No início eu falei que a GI era o seguinte: morte é bênção e vitória para os que creem em Cristo. Bênção e vitória porque quando morremos estamos livres dos sofrimentos dessa vida. No caso de Lázaro, Jesus ainda tinha planos para ele aqui na terra, irmãos. Sua morte se deu para manifestar a glória de Deus, diz o texto. Jesus chegou diante do túmulo, mandou que alguém tirasse a pedra, já era o 4 dia depois do seu sepultamento, e conforme o pensamento judaico da época, a separação do corpo da alma ocorria no 3º dia. Eu creio também que foi por isso que Jesus só veio até Lázaro no 4º dia, para não haver dúvidas na comunidade judaica de que Lázaro realmente estava morto e sua alma já não estava mais no corpo, já tinha ido embora, para que demonstrasse o milagre de Jesus ali, a glorificação de Deus naquela situação. Marta tentou adverti-lo: já cheira mal, Senhor. Da porta do túmulo Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro se levanta em obediência a Cristo e sai. Diz o texto que ele estava com os braços atados ao corpo e suas pernas também atadas. De alguma maneira ele se levantou, não sabemos como, e ele chega até a porta daquela caverna, daquele túmulo. Jesus dá então uma nova ordem para desamarrá-lo e deixá-lo ir, livre. Naquele momento, Lázaro teve a sua vida terrena retomada. Eu diria, coitado dele, estava livre de todas as dificuldades dessa vida, e voltar à vida traria novamente todo tipo de preocupação, de angústia, de sofrimento para ele. Coitado dele. É verdade que Lázaro viveu a sua vida um pouco mais, e depois, um tempo depois, realmente ele veio a morrer de forma definitiva. Lázaro morreu.
Jesus não tinha o objetivo de nos mostrar que devemos driblar a doença e que podemos continuar vivos com este corpo que temos para sempre. Aquele texto de Lucas 7, o verso 20 e 22 diz assim: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus estava respondendo a pergunta dos mensageiros aqui a João Batista, que no momento de incredulidade estava questionando se ele era realmente o Cristo. Então, na resposta, Jesus assegura a João Batista que ele era o Messias enviado de Deus, sim. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que ele é a ressurreição e a vida. Se crermos nele, ainda que morramos, viveremos. Aquele que morrer não passará pela morte eternamente, pois o plano de Deus envolve um lugar incomparavelmente melhor. Com este milagre, Jesus está dizendo: eu, o Senhor, sou o Senhor da vida e da morte. Eu acho que no final desse sermão, muitos de vocês vai dizer assim: pastor, eu quero morrer rapidinho, pastor. Depois desse sermão, eu quero morrer, pastor. Olha só o verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está dizendo que nesse verso, que ele é a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a vida. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, nas palavras de Jesus, a ressurreição tem a resposta na primeira frase. E a vida tem a resposta na segunda frase. Veja, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, poderá morrer fisicamente, mas viverá eternamente. É interessante, irmãos, que podemos ter duas visões da morte. O texto lá de Gênesis 3, ele vai relatar quando a morte originou-se. A morte como consequência e uma punição para o pecado. Mas os versos 22 e o verso 23, nós vemos Deus tirando o homem do jardim do Éden, para que ele não pudesse comer da árvore da vida e não permanecesse eternamente nessa condição pecaminosa. Imagina a gente vivendo essa vida que a gente está vivendo aqui, com dor, sofrimento, os anos vão chegando, as dores vão aumentando, a gente vai perdendo visão, vai tendo estalos pelo corpo todo, mas a gente vivendo isso pela eternidade. O pastor Marco, 1000 anos, ai, está tudo doendo, não estou aguentando mais, Senhor me leva. Não, vocês foram comer da árvore da vida, consequência, maldição sobre vocês. A graça de Deus é vista inclusive nesta ação de Deus, de proibição, de colocar anjos na porta ali do paraíso, para que o Adão e Eva não voltasse e pudesse também cometer mais essa besteira. Então, depois que Jesus falou ser ele a ressurreição e a vida, voltou-se para Marta e perguntou: Marta, você crê nisso? Vocês creem nisso? É interessante a resposta de Marta. Ela respondeu a Jesus mais ou menos assim: Senhor, cheguei a crer e continuo crendo. Ela cria que Jesus era o Cristo prometido, o Filho de Deus, o profeta prometido, ou seja, ela tinha uma fé sólida, ela era convicta. Nada, nem o maior sofrimento, a perda do seu irmão, poderia abalar a convicção dela. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que a palavra nos instrui em relação a todos os sofrimentos que todos nós estamos passando nessa pandemia. Então Jesus já havia dito: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquela mulher tinha consciência da obra de Cristo e de quem era ele. Também estava convicta que depois da morte
provaria da vida e da ressurreição do Senhor. Precisamos orar, irmãos, pelos familiares, amigos daqueles que morrem sem Cristo, para que eles, estando, permanecendo, eles possam vir a crer em Cristo antes das suas mortes. Precisamos orar também pelos cristãos para lidarem melhor com este tema tão presente no mundo de hoje por causa dessa pandemia, para termos a perspectiva de Deus, que é incomparavelmente melhor para todos nós, nos alegrando no Senhor, pois Ele é o Senhor da vida e também é o Senhor da morte. Uma pergunta: você já se apropriou da obra de Cristo para ter confiança de que após a morte você estará com aquele que é incomparavelmente melhor? Creu que Jesus pagou pelos seus pecados? Já disse a ele que confia nele para ser salvo? Se não se apropriou, creu ou confiou, ainda há tempo, meus queridos. Faça isso agora mesmo, entregue a sua vida a Deus, passe a sujeitar a sua vida a Ele, a sua palavra. Lembre-se do que Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Que Deus vos abençoe, apropriando da bênção de viver e de um dia morrer em Cristo. Amém.